Graça e paz, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bom Dia com Jesus. Hoje vamos declarar algo poderoso. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ainda na série Fé, o caminho para viver com Deus, hoje eu trago como tema a fé que vence o mundo. A fé em Jesus nos dá vitória sobre o mundo e sobre as pressões que eu e você, que nós passamos neste mundo. Senhor Deus, eterno Pai, eu aceito o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, e leva longe da minha vida as pressões, as tentações, os medos que tentam dominar a minha vida. Te peço perdão, Pai, pelas minhas falhas, pelos momentos que senti medo. Oh, Espírito Santo, fortalece cada um de nós aqui presente, para que a gente possa viver uma vitória em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no livro, a primeira carta de João, capítulo 5. Verso 4 vai dizer assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Aqui o apóstolo João, ele começa falando, João é muito profundo, é incrível, né? Quando você vai ler o livro de João, João já começa falando que Jesus é Deus. E aqui nesse versículo, João ele está começando a falar sobre a identidade, sabe? E é isso muito importante, porque todo que é nascido de Deus tem uma identidade. Não é sobre os seus esforços, não é sobre o que você fez ou o que você faz. É sobre quem você é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você tem uma identidade. Em Cristo Jesus, você é filho de Deus. Quem nasce de Deus já foi inserido em uma nova realidade espiritual. E essa realidade é vitória. Então, a sua identidade em Cristo é de filho. A sua identidade em Cristo Jesus é de vitorioso. Por isso que o verso vai continuar: vence o mundo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Glória a Deus por isso. Agora, o que João quis dizer aqui, quando ele falou que vence o mundo? O que é o mundo? O mundo é o sistema que se opõe a Deus. Pecados, valores corrompidos, pressões, tentações, medos, tudo que tenta te afastar de Deus. E o contexto afirma que você venceu tudo isso em Cristo Jesus. Toma posse, meu irmão, minha irmã, toma posse dessa palavra. Você vence tudo isso. Por quê? Porque você está em Cristo Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo. E aí Deus, através da vida de João, te mostra um segredo. Não é as suas forças, não é disciplina, não é a sua capacidade, mas é a sua fé. É a fé em Deus. É a confiança em Cristo Jesus. A nossa fé. A fé é o instrumento da vitória para a vida do crente, para a minha vida, para a sua vida. Mas fé em quê? Que fé é essa?
A fé em Jesus Cristo, que Ele nos libertou, que Ele nos salvou, que Ele nos resgatou. A fé na palavra de Deus. A fé na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E não no que o sistema diz, mas a fé no que está na palavra do Senhor. E para isso você precisa ler a palavra, né? E a fé nas promessas que Deus tem para a sua vida. Essa fé te sustenta, te fortalece e te posiciona, mesmo diante das circunstâncias adversas. No verso 5, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Isso é uma pergunta, meus irmãos. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê, que confia em Jesus Cristo, que crê e confia que Jesus é o Filho de Deus? E aqui o texto de João é direto e específico. A vitória está ligada a Cristo. Não é a qualquer fé. É a fé em Jesus Cristo. Crer que Ele é o Filho de Deus significa confiar na sua obra, significa depender da sua graça e viver debaixo da sua autoridade. Você tem vivido assim? A vitória não começa fora. A vitória em Cristo Jesus começa dentro de cada um de nós. Quando eu e você, quando nós escolhemos acreditar e confiar, algo muda no nosso interior. E isso vai refletir no exterior. Você passa a resistir o pecado, você passa a vencer as tentações, o seu medo desaparece porque a sua confiança está em Cristo e você permanece firme. Você não se abala, porque Deus vive em você. E pega 3 chaves sobre a fé que vence. Primeiro, a vitória começa na sua identidade. Você vence porque você nasceu de novo, porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque você recebeu o Espírito Santo de Deus e você é filho de Deus. Pegue essa chave. Segundo, a fé é sua arma. Não é a sua força humana. Não é o que você faz, não é o quanto você ora. Não é a sua força. A fé é a sua arma. É confiar em Deus. E a terceira chave. Jesus é o centro da vitória. Eu vou repetir. Jesus é o centro da vitória. Sem Ele, não há vitória espiritual. Sem Ele, é tudo em vão. Tudo é sobre Jesus Cristo. Você tem vivido como alguém que vence ou você tem vivido como alguém derrotado? Muitos já foram libertos, mas vivem como prisioneiros. Muitos já têm a vitória, mas vivem como vencidos, como derrotados. E olha, isso é falta de fé ativa. Então peça ao Espírito Santo que habita em você para ativar a fé em Deus na sua vida. João capítulo 3, versículo 33 vai dizer: no mundo tereis aflições. Mas Jesus vai continuar dizendo: eu venci o mundo. E em Cristo Jesus, eu e você, nós também podemos vencer o mundo, vencer o pecado, vencer os medos, vencer a circunstância, porque Jesus habita em nós. Você não luta para vencer, você luta porque você já venceu em Cristo Jesus. E eu vou repetir para encerrar. Você, minha irmã, meu irmão, você não está lutando contra o sistema para ser vencedor. Você luta porque você já venceu em Cristo Jesus. Amém.
A vitória não está nas suas mãos, está na sua fé, na fé que você tem em Cristo Jesus. Este foi o Bom Dia com Jesus. Graça e paz. Shalom, shalom.